Déjà vu. É aquela sensação estranha e passageira de que você já viveu aquele momento antes. Todos nós já experimentamos isso. A maioria das pessoas ignora como sendo uma falha do cérebro ou coincidência. Mas, às vezes, isso parece errado, como se a realidade estivesse se repetindo de maneiras que não deveria. Estas são 4 histórias supostamente verdadeiras de déjà vu que não desapareceram. Em vez disso, se transformaram em algo aterrorizante. O corredor e os sonhos recorrentes, normalmente não falo sobre isso com ninguém, por mais insano que pareça. Mas algo que aconteceu comigo em 2017 me fez questionar não só minha sanidade, mas a própria estrutura da realidade. Eu morava num condomínio bem simples em São Paulo, capital, num prédio de 3 andares de tijolos que provavelmente não era reformado desde os anos 80. Aquele tipo de lugar onde as luzes do corredor chiavam e todas as portas tinham tinta descascada e trincos trocados. Morava com meu colega Jorge, que trabalhava como segurança em turnos noturnos em um depósito. Na maioria das noites, eu ficava sozinho. Numa quinta-feira de fevereiro, cheguei em casa um pouco mais tarde que o normal. Lembro que, ao subir as escadas, fui atingido por um cheiro que não sentia há anos. Borracha queimada misturada com algum tipo de limpador cítrico. Esse cheiro despertou algo em mim, uma lembrança estranha e repentina que parecia nem ser minha. Conforme eu andava pelo corredor, a sensação de déjà vu me atingiu como uma marreta. Não foi só um lampejo de familiaridade, mas a certeza absoluta de que eu já tinha vivido aquele momento com todos os detalhes. Parei a cerca de 1,5 metros da minha porta e congelei. Eu sabia o que ia acontecer a seguir. A luz acima de mim piscaria 2 vezes. Uma mulher do andar de baixo gritaria algo abafado e riria. No fim do corredor, algo pesado cairia com um som metálico surdo. E tudo aconteceu exatamente nessa ordem. Naquela hora eu nem estava com medo ainda, só confuso. Pensei que talvez tivesse sonhado com aquilo. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. Eu estava vendo TV, comendo comida chinesa, e de repente soube exatamente o que ia acontecer. Os diálogos, os sons de fundo, até a vibração do celular na mesinha. Nos 5 dias seguintes, isso se tornou frequente. Comecei a anotar tudo e me testar. E toda vez eu acertava. Eu sabia coisas que não tinha como saber. A hora exata que o Jorge ia me mandar mensagem ou quando o cachorro do vizinho começaria a latir. Mas não eram memórias. Era como se fossem lembretes de algo que eu ainda não vivi. Foi então que os sonhos começaram. Eu sonhava que estava deitado na cama e a porta se abria. Jorge entrava pálido, suando, dizendo: "Tem alguém no prédio." A voz dele soava errada, plana, como se fosse gravada. Perguntei quem era, e ele só ficou me encarando. Esse sonho se repetiu por várias noites. Mas na última, marcar não foi um sonho. Às 3h12 da manhã, a porta se abriu e o Jorge estava lá, dizendo exatamente as mesmas palavras. Peguei um taco e o segui pelo corredor. Ele apontou para uma escada. Não havia ninguém, mas algo estava estranho. As sombras não se mexiam do jeito que deveriam. Chamamos a polícia. Nada foi encontrado. Contei os sonhos ao Jorge. Ele apenas me olhou e disse: "Eu também estou tendo." Não falamos mais nada. O déjà vu parou naquela noite, mas até hoje, às vezes, sinto algo. Um lampejo, um som, uma lembrança. E me pergunto se estou prestes a lembrar de algo antes bis que aconteça. Comecei a questionar se o que chamamos de memória não seria nosso cérebro acessando linhas do tempo sobrepostas, como papel de parede antigo com uma camada vazando na outra. Talvez aquele corredor fosse um ponto fraco, uma rachadura entre versões da realidade. Me mudei 6 meses depois. Mas sempre que passo de carro por lá, sinto algo me puxar como se meu corpo quisesse voltar. Parte de mim acredita que algo ainda me espera no fim daquele corredor. Não uma pessoa ou fantasma, mas uma decisão, que ainda não tomei nesta versão da minha vida. Segundo o relato, meu nome é Carlos. Isso aconteceu há 3 anos, quando eu tinha 17 e meu irmão André, 19. Moramos numa cidade pequena cercada por florestas. Nada de muito interessante acontece por aqui, então jovens como nós se entediam facilmente. Perto da nossa casa,
Há uma trilha que leva à mata. Dizem que há construções antigas e coisas estranhas escondidas por lá. Sempre falamos de explorar, mas nunca fomos, até um fim de semana em outubro. O dia estava nublado, folhas coloridas, e parecia um bom passeio. Levamos água e lanternas, dissemos à nossa mãe que iríamos fazer trilha e saímos às 3 da tarde. A trilha começou normal, mas depois de uns 10 minutos comecei a me sentir estranho. Era como se eu já tivesse feito aquele caminho, com as mesmas falas do meu irmão. Vimos um pedaço de cerca quebrado, e eu já sabia que ele estaria lá. Também sabia que haveria uma árvore grossa com um buraco. 5 minutos depois, lá estava ela. Mais adiante comecei a lembrar de uma casa de 2 andares, verde, tinta descascando, janela quebrada e trepadeiras mortas. Nunca a tinha visto antes, mas estava tudo exatamente como na minha mente. Quando finalmente a encontramos, fiquei sem reação. André caminhou até a varanda e eu quis sair dali. Perguntei se ele achava o lugar familiar. Ele disse que não. Contei que sentia um déjà vu forte, mas seguimos em frente. A porta estava entreaberta. Entramos. O cheiro era de mofo e abandono. Silêncio pesado. Havia móveis quebrados, papel de parede descascando e uma escada à esquerda. Exploramos o primeiro andar. Cozinha sem luz, sala com lareira, corredor com uma porta fechada. O tempo todo eu me sentia observado. Sem pensar, falei. Eu lembro de estar aqui antes. André parou e me encarou. Como assim? Respondi. Lembro da cozinha, do corredor até da lareira. Lembro-me também de uma mulher no piso superior. Ele achou que eu estava tentando assustá-lo. Jurei que não era brincadeira. Então ouvimos um som, um rangido suave, no piso superior. André me desafiou a subir. Eu recusei. Jogamos pedra, papel e tesoura. Perdi, mas continuei recusando. Ele subiu os degraus vagarosamente e eu fui atrás, parando no topo da escada. Ele entrou no último quarto à direita. A porta estava entreaberta. Ele viu algo. Congelou, gritou, me empurrou escada abaixo. Corre! Saímos correndo pela trilha até perder o fôlego. Perguntei o que viu. Ele disse, tinha uma mulher parada lá olhando pela janela como uma estátua. Ele me perguntou como eu sabia da mulher. Até hoje ele jura que viu aquilo. Esse dia mudou meu conceito de déjà vu. Terceiro relato. Me chamo Paulo. Isso ocorreu em 2020, durante a pandemia. Vivi um período que parecia um loop programado, como se eu estivesse preso em um roteiro. Uma noite, voltando da casa da minha namorada, por volta de 1h30 da manhã, me aproximei de um cruzamento perigoso. Tinha nevado levemente. Eu tinha a preferência, mas senti algo me pressionando o peito, como se algo estivesse prestes a acontecer. Diminuí a velocidade. E então uma caminhonete preta passou direto o sinal de pare. Se eu não tivesse freado, teria me atingido em cheio. Tremendo, parei o carro e vi as luzes sumirem na neve. O mais assustador era eu me lembrar disso, do impacto, do som do vidro quebrando, do airbag esmagando meu rosto. Nada aconteceu, mas eu lembrava como se tivesse acontecido. Depois disso, tive sonhos recorrentes com o acidente. Na quinta noite decidi mudar minha rota. Mais tarde, um amigo me mandou mensagem. Houve um acidente fatal naquele cruzamento. No mesmo horário, com um carro idêntico ao meu. Desde então me pergunto, será que lembrei da minha própria morte em outra linha do tempo? Ou será que existem versões de nós, vivendo histórias que nunca veremos, sentindo o reflexo de escolhas que nunca fizemos? Talvez, às vezes, o universo nos deixe sentir um sussurro dessas realidades, só o bastante para nos fazer mudar de direção e sobreviver. Quarto e último relato. Me chamo Marcos. Vou retratar nesse vídeo sobre a residente de um asilo, a senhora Adelaide. Antes de trabalhar com TI, passei 2 anos em plantões noturnos num asilo em São Paulo, capital. Era antigo, mas funcional. Uma residente, senhora Adelaide, tinha 87 anos, lúcida, doce, mas muito reservada. Sempre com uma foto de um menino que chamava de neto, embora ninguém a visitasse. Certa noite, às 2h15 da manhã, a encontrei sentada, olhos arregalados. Perguntei se precisava de algo. Ela respondeu sem piscar. Você já me perguntou isso. Toda noite pergunta.
Mas esta noite é diferente. Ofereci água. Ela recusou e disse, você deve se lembrar dessa parte. No dia seguinte, ela repetiu as mesmas palavras. E na terceira noite ela faleceu durante o sono, por volta de 1h50. Fui pesquisar os arquivos antigos. Descobri que outros funcionários tinham relatado o mesmo comportamento. Ela dizia falas repetidas, previa ações e até nomes de enfermeiros antes de conhecê-los. Um registro de 2013 dizia que ela falou, você tira sua pausa às 4 horas. Sempre tira. A enfermeira olhou o relógio. Eram exatamente 4 horas em ponto naquele momento. Talvez ela estivesse presa num loop, revivendo os mesmos momentos. Agora, quando tenho déjà vu, paro e ouço. Porque talvez não seja só o cérebro. Talvez seja um aviso. E às vezes, quando estou para dormir, ouço aquele mesmo canto estranho. E me lembro dela.